somente creio. Vamos receber o servo de Deus que está trazendo a mensagem. Os irmãos evitem movimento, tentem ficarem dentro do tabernáculo, tentem ficarem quietinhos, para não atrapalhar o Espírito Santo de falar conosco por meio da sua palavra, tá, irmãos? Aleluia. Bom, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Creio, Senhor, creio, Senhor, tudo é possível, somente crer. Amém. Uma boa noite com Jesus. Graças a Deus por essa oportunidade. Gostaria de convidar os irmãos primeiramente para nós fazer uma oração. Vamos inclinar nossas cabeças, vamos falar com o autor da palavra antes de lermos a palavra. Oramos, Senhor Deus e maravilhoso Pai, Deus Criador dos céus e da terra. Mais uma vez nos colocamos na Tua presença, Senhor, em oração, te agradecendo pela vida, Senhor, que tem nos dado, pela saúde, ó Senhor, pela salvação, ó Deus, que Tu tem comprado a nossa salvação ali no Calvário, tem derramado, Senhor, Teu precioso sangue. Não há preço que possa pagar, Senhor, esse sacrifício que Tu fez por nós. Ó Senhor, isso foi a expressão de um verdadeiro amor para com as nossas vidas, ó Pai. Por isso, nessa noite eu te peço a Tua graça, a Tua misericórdia sobre as nossas vidas, que Tu possa, ó Deus, operar poderosamente através da Tua palavra. Eu de mim mesmo não tenho nada, ó Pai. Ó Senhor, se Tu me deixar, ó Senhor, eu ficarei sozinho. Mas se Tu puder me usar, ó Deus, a honra e a glória, ó Senhor, seja direcionada a Ti, ó Pai. Ó Senhor, que eu venha desaparecer e que cada um de nós possamos receber Teu Espírito Santo, possamos aprender de Ti, Senhor, que é manso e humilde coração, e tomar, Senhor, as Tuas vestes, ó Deus, as Tuas vestes espirituais nesta noite. Ó Senhor, tomar o Teu Espírito Santo, ó Senhor, que possamos, ó Deus, verdadeiramente, Senhor, refletir a Tua glória. Ó Senhor, porque somente em Ti, Senhor, teremos vitória. Somente em Ti, ó Deus, poderemos alcançar a cura. Ó Senhor, para o nosso corpo físico. Ó Senhor, em Ti nós podemos alcançar a libertação. Ó Senhor, para aquilo que ainda, Senhor, nós não estamos, ó Senhor, aperfeiçoados. Ó Senhor, mas a obra que Tu tem iniciado nas nossas vidas, essa obra nós temos certeza que Tu há de completá-la. Portanto, entregamos as nossas vidas, ó Senhor, nas Tuas mãos nesta noite, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Quero convidar os irmãos para nós lermos o livro de Colossenses, capítulo 1, a partir do versículo 15. Colossenses, capítulo 1, a partir do versículo 15. Colossenses fica logo depois de Coríntios. Vem Gálatas, Efésios, Filipenses e Colossenses. Quero agradecer a oportunidade que o pastor Davi tem me concedido, poder trazer a mensagem esta noite. Uma noite que
É uma noite importante, é uma noite de virada de ano, e é uma noite onde nós podemos refletir tudo que passou durante o ano, as vitórias que nós alcançamos, e essas vitórias, elas nos dão força, né, para que possamos ter fé em alcançar novas vitórias. Amém. Porque sempre vai aparecer dificuldades, sempre vai aparecer barreiras, mas no ano que passou a gente pode ver que nós temos conseguido vencer. Amém. E aquilo que nós temos errado e falhado também serve como lição, como um aprendizado, para nos aperfeiçoar em um ano que está vindo. E isso tudo soma para nós. Soma porque já não somos o mesmo. Cada vez que nós ouvimos a palavra, cada vez que nós passamos por uma prova, né, Deus tem colocado em nós o seu Espírito, tem nos aperfeiçoado. Deus ama provar os seus filhos. Amém? Gostaria de agradecer ao pastor Davi pela oportunidade, por ter confiado o seu púlpito a mim. Eu tenho auxiliado ali o pastor Virgílio em Canoas, e tenho também uma congregação ali em Viamão. Ali a gente atende ali um trabalho que Deus tem nos abençoado. Amém? Então queremos ler aqui agora em Colossenses capítulo 1, versículo 15, que diz assim: o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por Ele e para Ele. E Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. E Ele é a cabeça do corpo da igreja, e o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu. A vós também, que noutro tempo éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras, mas agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis. Se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo no céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a igreja, na qual eu estou feito ministro segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus, o mistério que esteve oculto desde os séculos, em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós,
esperança da glória, a quem anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, para que, apresentando todo homem perfeito em Jesus Cristo, para isso também trabalho combatendo segundo a eficácia que opera em mim poderosamente. Amém. Os irmãos podem se assentar. Graças a Deus. Tenho meditado nesta tarde uma mensagem chamada Cristo, o mistério de Deus revelado, porque nós sabemos, os irmãos que conhecem a mensagem, sabem que tem uma mensagem do profeta chamada Os Ungidos dos Últimos Dias, onde o profeta fala que surgiriam falsos cristos. Cristo quer dizer ungido, pessoas ungidas com o Espírito Santo, com um dom, mas com uma mensagem falsa. Mas se existe os falsos, é porque também há os verdadeiros, aqueles que são os cristos verdadeiros. Nessa mensagem o profeta fala de Cristo, o mistério de Deus revelado, porque o Senhor Jesus Cristo, ele esteve representado em todas as Escrituras. Toda a Bíblia fala do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia é um livro, é uma declaração de amor de Deus para a humanidade. Amém. Tudo aquilo que Deus desejou expressar estava e está na Bíblia, tanto no passado, através dos patriarcas, como hoje, no presente. Deus também tem manifestado Cristo nesse tempo. Louvado seja Deus, porque Deus, ele tinha no seu coração em ter uma criação e ele ser Pai e manifestar os seus atributos, atributo de Senhor como sendo Pai, atributo de Salvador, de Curador, de Redentor. Todos esses atributos estavam em Deus, e Deus, ele teve que manifestar através dos seres humanos. Então, quando Deus colocou ali Adão e Eva no jardim do Éden, ele colocou eles ali como um agente moral livre, tendo o livre-arbítrio em conhecer entre o bem e o mal. Ali eles tinham conhecimento apenas de um caminho, mas ali também estava a árvore do conhecimento do bem e do mal. Eles tinham conhecimento da vida eterna, eles tinham conhecimento da pureza, da santidade. Eles poderiam viver eternamente em um só caminho, sem conhecer o que era errado, estar ali na pureza, na inocência. Mas aquela árvore foi colocada ali para um teste, porque ali haveria uma possibilidade, então, de uma queda. Então Deus poderia manifestar também ali os seus atributos. E então, quando Adão e Eva estavam de trás da palavra de Deus, eles tinham a vida eterna. Amém. E o profeta desta era diz que a arma maior que Deus tem dado para a humanidade é a sua palavra. Amém. Não tem nada mais poderoso que a palavra de Deus, esta Bíblia que nós lemos aqui, porque Ele tem que se comprometer com a sua palavra. Deus não pode ser mentiroso. Então, quando Deus diz a sua palavra, aquela palavra não pode voltar vazia, ela tem que cumprir aquilo que foi dito. Amém. Louvado seja Deus. Então é nisso que a sua igreja ela se apega. É nisso que a igreja ela está baseada. E esta palavra ela é uma palavra revelada, ela tem um sentido espiritual. Eu estava lendo aquela passagem que diz, onde fala, que aqueles que esperam no Senhor, eles
Eles voarão com asas de águia, né? Caminharão, não se cansarão, né? Eles não se fatigarão. Mas isso é um sentido espiritual, porque não é um sentido carnal, não é caminhar fisicamente, não é correr fisicamente, mas é algo espiritual, é uma fé que está guardada no coração daqueles que são predestinados, porque eles estão sempre esperando na palavra de Deus. Porque nós temos todos os exemplos bíblicos, dos patriarcas que aguardaram sobre a palavra de Deus. Abraão, ele esteve sempre guardando a palavra de Deus. Quando Deus disse para Abraão, né, que ele teria uma semente, e a sua semente se multiplicaria, seria como as estrelas do céu, seria como a areia do mar, né? Abraão guardou essa palavra para si, e diz a Bíblia que cada ano que passava, Abraão cria mais ainda. Ele não esmorecia, porque ele sabia que a promessa estava cada vez mais próxima. Agora ele se tornava um homem cada vez mais velho, ele tinha 75 anos, né? E ele se tornava um homem cada vez mais velho, e ele testificava que ele seria pai de nações. E talvez muitos chegavam diante dele e diziam: mas Abraão, você é pai de nações, mas onde é que está o teu filho? Onde é que está aquele que vai dar a continuidade da tua descendência? Onde é que está? Mas Abraão em si próprio, ele cria que Deus, ele ia manifestar essa promessa. Louvado seja Deus. E passado 25 anos, diz que cada ano que passava, Abraão cria mais. Nós temos uma promessa de um arrebatamento. Nós temos uma promessa de uma perfeição. Esta perfeição é o próprio Cristo. Cristo quer dizer ungido, a verdadeira unção do Senhor Jesus manifestado através da sua igreja. As obras que Cristo fez quando ele estava aqui na terra, ele também vai fazer através de um ministério da sua igreja. Amém? Amém? Louvado seja Deus. Então Abraão, da mesma forma, quando ele recebeu essa promessa, ainda Deus fez um teste com ele. Mostra que muitas vezes o que nós temos recebido, às vezes nós pedimos coisas para Deus, nós queremos uma vitória, e muitas vezes Deus ainda nos testa. Aquilo que nós temos recebido como vitória, Deus requer de volta. Assim como Abraão, ele tinha aquela evidência, ele tinha aquele jovem. Diz que Abraão estava com 100 anos, 100 e poucos anos, e Isaac estava com 15 a 16 anos. Quando Deus pediu de volta a evidência, a promessa tão requerida, aquilo que ele depositou tanta fé, que Deus tinha concedido para ele, agora Deus estava requerendo de volta. Deus pediu para Abraão que Abraão oferecesse a Isaac, seu filho, em sacrifício. Agora, Abraão nunca vacilou na sua fé, porque ele disse para Sara que ele iria oferecer sacrifício, ele e o rapaz, e eles voltariam. Diz que quando ele estava caminhando, o menino perguntou: pai, eu tenho visto a lenha, eu tenho visto o cutelo, mas aonde está o cordeirinho? Esta pergunta desceu rasgando o coração de Abraão, porque Abraão, ele cria que Deus era capaz de, como ele requereu o seu filho, ele oferecendo o seu filho em sacrifício, Deus iria ressuscitar aquele menino. Amém. Porque aquele que tinha feito aquele milagre, dele poder ter aquele menino, também poderia ressuscitar aquele menino. Então, quando ele estava lá no monte Moriá, e ele tinha tirado a faca da bainha, ele tirou o seu cabelo do rosto e ergueu o punhal para sacrificar o menino. Aquele menino não esperneou, porque ele era como um cordeiro.
né? Ele não resistiu, porque a ovelha, ela não esperneia, ela não resiste. Porque como nós lemos aqui, Deus está no controle de todas as coisas. Seja principado, seja potestades. Muitas vezes nós dizemos, mas isso foi obra do diabo. Abraão não tinha nada negativo como obra do diabo. Jó não tinha nada negativo como obra do diabo. Porque ele sabia que mesmo o mal que era enviado, aquilo era um plano de Deus. Aleluia! Então quando algo de mal acontece conosco, mesmo que às vezes um ente querido às vezes é tirado do nosso meio, aquilo ali é um plano de Deus. E às vezes Deus, ele protege, ele deixa que o corpo pereça para que a alma ela seja salva. Deus sabe todas as coisas. Os caminhos de Deus são mais elevados que os caminhos dos homens. Aleluia! Nós não conhecemos. Muitas vezes nos entristecemos e muitas vezes queremos reclamar porque não conhecemos o plano de Deus. Mas Deus, ele sempre vela pelo melhor. Deus sempre sabe melhor. Aleluia! Então quando Abraão foi executar o sacrifício ali, Deus disse: Abraão, não faças tal, porque agora eu vejo que tu tens fé. E quando Abraão olhou para o lado, ali estava aquele cordeirinho, como Abraão tinha dito para Isaac: meu filho, Deus para si cordeiro proverá. Ali estava o cordeiro provido. Deus criou um cordeiro e deixou ali à disposição de Abraão, porque Deus não ia deixar que a fé daquele grande homem de Deus falhasse. Deus não ia permitir que aquele mal ia acontecer, porque Deus tinha dado a promessa. Assim como Deus fez também com aqueles 3 jovens ali no Egito, chamados Sadraque, Mesaque e Abednego. Quando eles estavam indo para a fornalha, e Deus disse para eles que não era para adorar imagem nenhuma, e eles resistiram. Então ali Nabucodonosor diz que era para eles adorar aquela imagem que tinha sido erguida, e eles tinham aquele mandamento, que não era para adorar imagem nenhuma. E eles disseram: mas se vocês não adorarem imagem, vocês irão para a fornalha. A fornalha está sendo aquecida. E eles pensaram: talvez Deus mande uma chuva nessa noite, uma grande chuva, e esse fogo vai se apagar. Deus vai pelejar por nós. Mas chegando o amanhecer, o fogo cada vez se tornava mais quente. Seria uma morte horrível, seria um momento de agonia, mas eles estavam esperando em Deus. Eu não sei se vocês já observaram aquelas pessoas que foram condenadas à morte e que eles estavam ali numa cadeia esperando para receber uma injeção letal. A agonia que vem sobre aquela pessoa em saber que ela vai ser sacrificada. Uma pessoa nessa situação, ela fica em tal agonia, ela não consegue se controlar. Mas os filhos de Deus, eles confiam em Deus, eles sabem em quem eles estão firmados. O profeta William Branham chegaram a perguntar para ele assim: mas irmão Branham, se você soubesse que no outro dia você ia ser fuzilado, você não se apavoraria? Você não ficaria preocupado? Ele disse: não, isso aí só me prejudicaria. Eu teria fé. Em vez de me preocupar, eu teria fé. Eu acreditaria em Deus. Eu esperaria em Deus. Eu não poderia ficar agitado, porque a fé não se agita. E aqueles jovens, então eles estavam esperando em Deus. E se Deus se agrada de nós, então Ele vai nos livrar. Então eles foram caminhando para a fornalha. E quando eles foram lançados dentro daquela fornalha, ali no fundo daquele poço em chamas, ali apareceu o 4º homem. Porque Deus esperou até chegar o último passo. Deus aguardou até a fé deles até o limite. Deus prova os seus filhos até o limite. Aonde você não espera que Deus está, é ali que Deus está te esperando. Aleluia! Porque Deus quer moldar o teu caráter. Ele quer ver até onde você aguenta. Se você vai reclamar, se você vai mostrar o que há em ti naquele momento. Aleluia! Então nós estamos vendo que esta fé
É uma fé que não é uma fé numa religião, é uma fé sobrenatural. Esta fé é primeiro item da estatura de um varão perfeito. É algo que você não enxerga. Não é uma fé em uma religião, não é uma fé em um homem, mas é uma fé única e genuinamente em Deus. E isso é um fundamento. Você, quando nós pensamos muitas vezes assim, bom, eu sou um cristão, eu tenho aceitado a mensagem e isto já é o suficiente. O profeta diz que não. Quando você vem até o púlpito e você entrega a sua vida para Deus, ali é o começo. Tem pessoas que Deus tem um propósito para as suas vidas. Tem crianças que às vezes nascem e logo Deus leva para si. Tem jovens que às vezes são jovens e Deus toma para si. Mas tem pessoas que Deus, Ele trabalha na vida dessas pessoas. Ele vai trabalhando de etapa em etapa. Nós podemos ver que a etapa, das 3 etapas da graça, a terra passou por isso. O dilúvio ali foi a primeira etapa da graça, a justificação, o batismo em águas, a santificação, quando Jesus Cristo esteve sobre a terra e Ele derramou o seu sangue sobre a terra e ali Ele santificou a terra. Mas a Bíblia também diz que vai ter um batismo de fogo, onde a terra e os céus elas vão ser queimados. Então toda bactéria, tudo que é impuro, tudo vai ser aniquilado. E Deus vai fazer novos céus e nova terra. Então esses processos, a Bíblia fala que a terra passa, mas também nós como pessoa também passamos. Então a Bíblia também fala que nas 7 eras, aqueles 7 itens ali que a Bíblia fala, que é fé, virtude, ciência, temperança, paciência, a piedade e o amor fraternal, uma coisa tem que ser encaixada sobre a outra. E são etapas que nós todos temos que passar, porque aquela ali é a estatura de Cristo. E muitas vezes nós não temos essa estatura. Para que nós possamos alcançar o amor divino, é necessário que todos esses itens preencham a nossa vida. Porque isso aconteceu nas 7 eras. Através de cada mensageiro, quando Paulo veio, ali houve o fundamento da fé. E cada mensageiro foi acrescentando as suas fases. Então a fé é algo que é revelação. O profeta diz que é revelação. Fé é algo que é revelado a você. Você pode estar enfermo, mas o médico vai dizer para você que seu caso não tem solução. Você sente a dor física. Então você ouve, no seu sentido você ouve, você sente a dor. Mas tem um super sentido que é chamado a fé. Se você crer na palavra de Deus, então esta fé vai fazer com que você receba a cura. É como aquele homem que pediu para Jesus: Senhor, eu tenho um servo que ele está enfermo, mas eu não sou digno que tu entre na minha casa. Mas se tu disser apenas uma palavra, ele será curado lá onde ele está. Ele tinha esta confiança, ele tinha esta fé. É esta mesma fé que nós devemos ter. É algo que é sobrenatural, é uma revelação. Aquela mulher do fluxo de sangue, ela também tinha uma fé que, se ela somente encostasse nas orlas das vestes de Jesus, ela receberia a cura. Então, aquela confiança que ela tinha ali fez com que ela recebesse a cura. E o próprio Senhor Jesus Cristo, quando recebeu o toque dela, ele sentiu que de si tinha saído virtude. Saiu virtude. Os discípulos, ele até fez uma pergunta: quem me tocou? E os discípulos disseram: Senhor, tem tanta gente te tocando. E tu diz quem te tocou, mas alguém me tocou em especial. Alguém no meio daquela multidão, se os irmãos observarem, sempre havia multidões que seguiam a Jesus.
mas sempre havia alguém especial no meio que tinha uma fé. Aleluia. Quando aquele leproso se aproximou de Jesus, ali a Bíblia diz que havia multidões, mas ele era diferente daquela multidão. Amém. Esta mulher do fluxo de sangue, havia multidões, mas ela era diferente. Você tem que se achar diferente diante da multidão. Você tem que crer que você é um predestinado antes da fundação do mundo, que você estava em Deus, você faz parte de Deus, você é um atributo de Deus, que você já tinha vencido Satanás quando você estava lá nos céus, e agora você está manifestado em carne, e você vai vencer também, porque tem uma promessa para essa igreja, que ela vai vencer. A primeira Eva ela não venceu, ela foi através da ciência, a ciência de Satanás. Aleluia. Mas essa igreja ela está baseada na ciência de Deus. Aleluia. E nós temos que ter virtude. O profeta diz que se alguém se aproxima de nós e essa pessoa deseja uma cura, tem que haver cura em nós. Se alguém deseja paz, tem que haver paz em nós, tem que sair virtude. Porque assim Jesus também deseja, como ele tinha esta virtude para dar. Virtude quer dizer força, quer dizer poder. Se você chega num lar e ali há uma briga familiar, há uma contenda, quando nós chegamos ali, nós temos que causar uma atmosfera positiva. Nós temos que ter palavras que tragam edificação, palavras que não gerem contenda. Aleluia, porque tem que sair virtude da igreja. Ela tem que entrar no Espírito de Cristo. Porque caso contrário, se ela não entrar no Espírito de Cristo, ela é apenas um religioso. Ela só conhece mistérios. Ela sabe todos os mistérios das 7 eras, mas os mistérios de si próprio, quem ela é, ela não conhece. Porque o profeta diz que quando a igreja souber quem ela é, então aí acontecerá o arrebatamento. Porque ela tem certeza, foi revelado que ela é a igreja, ela é a noiva, ela tem o poder, ela está santificada. Aleluia. Ela faz parte do mesmo elemento de Deus. Assim como Eva fazia parte de Adão, e ela não sabia quem era o pai dela, e Adão disse: Eva, você é carne da minha carne e ossos dos meus ossos. Assim Jesus também diz para a sua igreja: você é Jesus da mesma forma, você foi extraído de mim. Eu sou o Cristo. Hoje a igreja é o Cristo. Por isso que a igreja tem que entrar na atmosfera do Espírito Santo, porque se ela não entrar, ela não recebe nada. Para você poder ir num baile, no mundo, se as pessoas vão no mundo, num baile, eles têm que entrar naquela atmosfera do baile. Ela tem que entrar naquela atmosfera para ela poder sair dançando. Se ela não entrar naquele espírito, ela não vai dançar, ela vai ficar ali num canto. Ela tem que entrar no espírito daquela festa. O profeta chega a dizer: quando alguém vai num jogo de futebol, e aquela pessoa, quando é feito um gol, e ela tira o chapéu para cima, e grita gol e pula, por causa do seu time, é porque ela está entrando no espírito daquele jogo. Por isso que tem muitas pessoas, às vezes, que estão na igreja e elas não recebem, elas não entram no espírito da palavra. É necessário que entre no espírito da palavra, porque a palavra, ela é vida. E a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Agora, se você ouve essa palavra e você crê de todo o seu coração, então se você tem uma enfermidade, você pode ir contra essa enfermidade pelo poder da palavra e você vai ser curado. Aleluia, glória a Deus. Santo é o nome do Senhor Jesus Cristo. Então da virtude vem a ciência, e é necessário nós conhecer que essa ciência não é a ciência do mundo. Porque o mundo, as pessoas no mundo, tem pessoas que são formadas, têm faculdade, têm um bom conhecimento, tem teologia, mas esta ciência não é a ciência do mundo.
é a ciência de Deus. A ciência de você conhecer o que Deus quer para a sua igreja. É a ciência de você conhecer o que a palavra está dizendo. Porque assim todos os patriarcas se basearam. Moisés, quando ele foi tirar o povo de Israel do Egito, ele estava baseado naquilo que Deus falou para ele. Ele disse: vai e tira o meu povo do Egito. Porque enquanto ele estava com a ciência do mundo, ele cria em Deus. Ele tinha uma fé intelectual. No tempo de Noé, aquelas pessoas, velhinhos, crianças, todos criam em Deus. Eles tinham uma fé intelectual. Caim tinha uma fé intelectual. Mas como eu disse, fé é revelação. O profeta nos ensina isso, por isso que Deus aceitou o sacrifício de Abel e não aceitou o de Caim. A Bíblia diz que por fé Abel ofereceu um sacrifício mais excelente. Eu nunca tinha um entendimento por que Deus aceitou, logo quando eu comecei a ler a Bíblia, mas por que Deus aceitou de Abel e não aceitou aquela oferta de Caim? Porque Caim também ofereceu o que ele tinha de melhor, mas não é o que nós temos de melhor. Deus requer aquilo que Ele tem nos dado. Amém. Que é a vida de Jesus Cristo em nós. Amém. E a vida de Jesus Cristo vai refletir a vontade de Deus. Amém. Aleluia. Então esta é a ciência. É a palavra de Deus tendo vida em nós. Por isso que Moisés, com a sua sabedoria, ele poderia ter feito ali um ajuntamento de pessoas, feito uma rebelião e tentado libertar o povo de Israel. Mas ele só conseguiu ter êxito quando ele foi para o deserto. E ali, poucos minutos na presença de Deus, fez com que ele pudesse ter o poder, e ele tinha a palavra de Deus mandando Elias. Porque agora Deus tinha uma forma de fazer a sua obra. Deus tem uma forma de fazer a obra através da nossa vida. Não é da maneira que nós pensamos ou nós imaginamos. Às vezes nós queremos que Deus haja de uma maneira, mas Deus, Ele tem a sua vontade perfeita. Não uma vontade permissiva. Então, Ele tinha a palavra de Deus. Ele tinha o conhecimento que Deus tinha falado. Aleluia. Louvado seja Deus. Já que nós estamos falando a respeito da estatura, a temperança, vamos falar um pouquinho sobre a temperança. A temperança é algo que não é como no mundo pensa, às vezes a pessoa ser moderada, porque no mundo também tem pessoas que são pacientes, pessoas que têm uma boa ciência, como eu falei, mas tudo isso é diferente na estatura de Cristo. Tudo isso é diferente, porque é algo que é manifestado através do Espírito Santo. Alguns do mundo dizem assim: vamos beber com moderação. Isso é uma temperança. É algo que é moderado, mas vai beber até não cair, vamos supor assim, mas isso é um linguajar do mundo. O profeta fala assim, mas a temperança que nós temos que ter é quando um irmão nos fala mal, nós não retribuímos com o mesmo mal. Se um irmão vem e fala mal de mim, eu não vou retribuir com aquele mesmo mal, falando mal daquele irmão, porque há uma temperança. Eu sei que há uma falha nele, e eu não vou agir de acordo com as circunstâncias, eu vou agir de acordo com a palavra. Amém. Aquilo que a palavra tem me ensinado, e isto é algo muito básico para nós. Isto é algo muito básico, mas muitas vezes isso não se enquadra na nossa vida. Muitas vezes isso, às vezes, quando alguém fala mal, alguém critica, nós às vezes também apedrejamos um pouco, mas quando Jesus, alguém fez mal para ele, e arrancaram a sua barba em chumaço, cuspiam no seu rosto e batiam com uma cana na sua cabeça, ele não pegou e executou juízo contra eles, mas ele disse: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Ele tinha temperança, eles sabiam que eles estavam cegados, eles sabiam que aquelas pessoas não estavam enxergando o que estava acontecendo, porque eles estavam crucificando aquele que era tão esperado, o Messias.
Aqueles sacerdotes que tinham estudado desde os seus 5 anos de idade, e não havia nenhuma falha nesses sacerdotes. E Jesus, observando eles, ele era o Messias prometido para eles. E se eles cometessem um erro naquela época, eles eram até apedrejados. Então não poderia haver falha naqueles sacerdotes. E eles rejeitaram ao Senhor Jesus Cristo. Eles rejeitaram o Cristo ungido para aquele tempo. E o profeta diz que da mesma forma, Cristo tem sido rejeitado neste tempo. Porque o Cristo manifestado através de palavra, através de um profeta, as denominações têm virado as costas para esta mensagem. Então estão rejeitando da mesma forma que aqueles sacerdotes. E eles cantavam o Salmo 22, dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? E Jesus estava ali pendurado na cruz. Eles crucificaram ao Senhor Jesus Cristo, ao Cristo. Hoje, quando esta mensagem ela é rejeitada, Jesus está sendo rejeitado. Porque Jesus, quando está sendo manifestado através da tua vida, e você fala para alguém a mensagem, e aquela pessoa fecha as portas, está sendo fechado as portas para Cristo. Amém. Aleluia. Isso é muito mais sério do que se pode expressar aqui. É verdade. Porque quando a palavra é rejeitada e ela é tomada uma religião, um dogma, ali há uma corrupção, há uma adulteração, há um adultério espiritual em relação à palavra de Deus. Porque a verdadeira palavra está sendo manifestada e as pessoas, em vez de receber a mensagem, elas rejeitam. Aí elas dizem que isto é fanatismo, dizem que isto é seita, mas da mesma forma fizeram com o Senhor Jesus. Amém. Mas ele teve esta paciência, ele teve esta temperança. Paciência, muitas vezes nós esperamos que Deus faça as coisas na hora, mas nós, como nós falamos aqui, Abraão esperou a promessa 25 anos. Noé pregou a mensagem por 120 anos. Às vezes nós pedimos para Deus: Senhor, eu gostaria que o meu familiar estivesse junto de mim. E você às vezes se agita, mas você deve ter paciência. Não é uma paciência que o mundo tem, mas é uma paciência com Deus. Essa é uma paciência com Deus, porque Deus nunca estabeleceu datas, mas Deus deu a promessa. E é isso que nós temos que estar ancorados, é na promessa de Deus. Então Noé pregou por 120 anos, dizendo que haveria um dilúvio. As pessoas não creram, as pessoas debocharam, e mesmo depois de 120 anos, quando ele entrou dentro daquela arca, diz que ele ficou ali para testemunho 7 dias. E até mesmo seus familiares disseram, seus filhos: mas pai, o senhor tem pregado aí, ó, já tem passado o primeiro dia. E Noé disse: esperem, porque choverá. Assim Deus disse: choverá. Passado mais 2, 3 dias, mas pai, não tem chovido. E as pessoas jogando tomate na arca, dizendo que aquele velho estava um velho caduco, agindo contra a ciência, usando uma arca betumada por dentro e por fora, feita de uma madeira imprópria para navegação, feito lá no monte. Esse homem está fazendo tudo errado. Usou madeira de gofre, uma madeira imprópria para navegação, certamente ela vai afundar. Mas Deus tinha dito para ele betumar por dentro e por fora. A Bíblia diz que a arca representa Cristo. Ela tinha 3 andares, representando as 3 etapas da graça. Então ele teve que cortar uma árvore imprópria para navegação, para que então isso tipificasse nós. Certamente nós seríamos condenados, certamente nós iríamos naufragar, iríamos afundar.
porque nós somos considerados como árvores. Jesus disse: conhecereis a árvore pelo fruto. O salmista diz que aqueles que meditam na lei do Senhor é como árvore plantada junto de ribeiros de água. Então nós somos comparados como árvores. Noé pegou uma árvore imprópria para a navegação, mas uma outra árvore teve que ser moída e dela ter tirado o betume. E esse betume sido colocado quente por dentro e por fora. Então ela poderia flutuar. E lá na montanha, em cima da montanha, eles pensaram: por que não botou perto de um lago? Então seria fácil de voar. Mas se ele tivesse feito perto de um lago, aquela arca ia sair batendo nas rochas, nas árvores, ia quebrar toda ela. Mas ela estava na montanha porque ela ia ser suspensa. Então o plano de Deus era perfeito. Toda aquela crítica que eles tinham contra Noé, aquilo ali era um plano perfeito de Deus. A árvore que teve que ser moída era Cristo, para que o seu Espírito viesse preencher o nosso coração, para quando viessem as adversidades, nós não viéssemos vacilar. Porque muitas pessoas, quando não estão bem fundamentadas nessas virtudes aqui, elas não vão permanecer por muito tempo. Elas vão tomar a palavra superficialmente, e isso tem que ser fundido uma coisa na outra. O profeta disse que isso não pode ser colocado frio. É como um remendo de pneu. Tem um remendinho lá que se coloca frio, você cola ali por uns momentos até resolve. Mas no momento que começa a trabalhar, que começa a ser colocado no trabalho mesmo, então ali começa a vazar o ar e aquele pneu volta a murchar. Então tem que ser vulcanizado, tem que ser colocado quente. O mesmo material, então tem que ser fundido uma coisa sobre a outra. E não pode apenas ter virtude, mas a virtude tem que ser colocada sobre a fé. A ciência é colocada sobre a virtude. A temperança sobre a ciência, uma coisa sobre a outra. Não pode haver inversão disso aí. Não pode ter apenas um item que não vai funcionar, não vai subsistir. Se você tentar manufaturar um deles, aleluia, louvado seja Deus. Amém. Gostaria de ler aqui um pouquinho. O profeta tem falado a respeito disso, porque esses mistérios são os 7 selos revelados na nossa vida. Aqueles selos que foram rompidos nas 7 eras, agora elas têm que ser concluídas na nossa vida. Cada item. Agora, aqui está o plano da salvação. E se sua visão sucede em perfeita, exatamente como ele diz, esta igreja sabe que isso é verdade. Então a sua palavra, a palavra é mais segura que as visões. Se a visão não fala segundo a palavra, então está mal. A palavra é primeiro porque a palavra é Deus. Então vemos que Ele é o onipresente. Ele falou a visão aqui e cumpriu no Canadá. Amém? Ele é onipresente. Em primeiro lugar, você tem que ser renascido. E logo terá fé. E crerá na palavra. Enquanto não houver renascimento, está discutindo com a palavra. Se você unicamente é um simpatizante da religião e tem um pouco de sabedoria humana acerca do que fazer o bem, nunca poderá estar de acordo com a palavra de Deus, nunca o fará. Tem que ser renascido. E o novo nascimento produz fé. Agora, depois que obtém fé, apenas está numa posição para começar a crescer. Muitas pessoas vêm ao altar para orar e dizem: Senhor, perdoe-me. E sobre eles vem uma grande obra de santificação
e ao deixar o altar têm muito gozo e regressam ao seu assento dizendo: louvado seja Deus, já o tenho. Não, Senhor, você apenas tem chegado ao lugar aonde pode começar a crescer. Ainda não tem feito nada, apenas tem posto o fundamento. Agora, suponhamos que você vai edificar uma casa. O que tem é o fundamento sobre o qual pode edificar a sua casa. E agora, quando tem que edificar a casa, e ali é onde entra a coisa sobre a qual queremos falar, qual é o fundamento da cristandade? A fé na palavra de Deus. Esse é o fundamento. Então começa a crescer, começa a acrescentar algo sobre este fundamento. Agora, na construção de uma casa se necessita certas classes de material. Olha, irmão Holt, alguns dos carpinteiros aqui nos poderiam dizer como construir uma casa. Porém, eu vou lhes dizer como construir uma casa espiritual onde pode morar Deus. Ele quer morar em você. Ele quer que você seja semelhante a Ele. Ele quer que você reflita o seu ser. Nos dias antigos, quando purificavam o ouro, antes de ter os fundidores para queimar as impurezas, golpeavam o ouro para tirar o ferro, o cobre, etc. O golpeavam por um lado e pelo outro. Os índios na América ainda fazem isso assim. Sabe você como sabiam eles quando tinham o produto perfeito? Sem ferro, sem ferrugem, escórias e etc. Quando o que estava golpeado podia ver-se no ouro, como um espelho. Quando o ouro era suficientemente claro e limpo, até que refletia ao que o estava golpeando. Assim é como faz Deus. Ele toma o ouro que tem encontrado na terra e golpeia com o Espírito Santo, vez após vez, até que possa ser a sua semelhança. E isso é que nós devemos fazer, refletir ao Filho de Deus. E agora devemos fazer a sua obra. E em verdade vos digo, aquele que crer em mim, também fará as obras que eu faço, e maiores que essas fará, porque eu vou para o Pai. Louvado seja Deus. Então aqui quando o profeta fala a respeito do ouro, ele fala, o ouro representa a deidade. A deidade é representada pelo ouro quando ali Moisés fez aquela arca de acácia e revestiu ela com ouro por dentro e por fora. Ali manifesta essa deidade. Para que Deus possa manifestar a deidade, o profeta nos ensina que ele nos coloca em provas, ele nos bate com o Espírito Santo, né? E isso mostra o caráter que há em nós. Louvado seja Deus. Assim os patriarcas passaram por provas e eles foram aprovados, mostrando que realmente eles eram filhos de Deus. Jacó, ele foi aprovado, né, quando ele lutou com Deus, né, quando ele foi, né, para encontrar o seu irmão, e ele temia pela morte, mas ele foi em primeiro lugar buscar a Deus. Né, ele estava diante de uma dificuldade, e quando você está diante de uma dificuldade, você deve buscar unicamente a Deus. Você pode procurar o pastor para ter um conselho, mas você, em primeiro lugar, você deve orar, dobrar os seus joelhos e buscar a Deus. Muitas vezes, quando nós temos alguns problemas, nós começamos a se queixar para todo mundo, falar para todo mundo. Então Deus não pode fazer nada, porque Deus permite que esta sua aflição, esta pressão que você está falando, se torne uma vitória. Aleluia! Deus possa te dar uma vitória. Louvado seja Deus. Nós podemos ver que Jó, ele foi um homem muito provado. Ele foi um homem muito provado.
E todos nós não podemos pensar que somente Jó passou por aquilo ali. Os irmãos pensam assim, não, é somente Jó. Nós também passamos as mesmas situações que Jó passou. É só, quantos aqui não perderam um ente querido? Quantos aqui não perderam, né, alguém que estava muito próximo e você se entristeceu? Jó passou por essa mesma situação. Jó, ele perdeu seus filhos. Quantos aqui não tiveram alguma perda material? Eu até tive há poucos dias, né, um prejuízo, né, acabaram batendo no meu carro, né, tive um grande prejuízo, né, então Jó, ele teve prejuízos materiais, e isso nos afeta, mas tudo isso são provas, e ainda muitas vezes doenças, e Deus permite que aquela doença venha, né, para que então nós possamos refletir melhor a respeito da nossa vida. Só que Jó, ele passou por tudo isso de uma vez só. Ele passou por perda de entes queridos, ele perdeu bens materiais, ele estava enfermo, mas ele nunca reclamou de Deus, porque ele tinha uma fé fundamentada. A sua fé foi exaltada. Ele pôde enxergar o propósito de Deus na sua vida. Aleluia! Mas se você permanecer firme, Deus, ele vai te conceder a vitória. Jó, ele concedeu, ele teve sido alcançado a ele a vitória. Louvado seja Deus. Ele recebeu tudo em dobro. Ele recebeu os bens materiais em dobro. Ele recebeu a sua saúde. A sua família ele não recebeu em dobro. Deus deu a mesma quantia que ele tinha, porque a outra porção Deus tinha guardado, né, no seu seio, porque a família é uma promessa de Deus para o povo eleito. Você pode crer assim? O profeta diz, mesmo que você esteja partindo, você tem que crer que toda a sua família ela está salva. Seus pais, esposo, esposa, filhos, tios, irmãos, aqueles que você ama, né, todos esses são promessas de Deus. A sua fé tem que estar baseada nisso. A sua fé tem que estar baseada nisso. Então nós temos que ter paciência. A piedade, o profeta fala que a piedade é o temor a Deus, é o respeito a Deus. Quando nós temos temor a Deus e nós respeitamos a Deus, nós fizemos aquilo que Deus deseja. E nós também se compadecemos daqueles que precisam. Nós temos misericórdia, nós temos piedade daqueles que também precisam de nós. O amor fraternal é aquele amor que é o mesmo amor que nós temos com nós mesmos. É o amor que você não deseja que alguém faça. Aquilo que você não deseja para você, você não deseja que ninguém faça. E o amor divino é o próprio Cristo selando todas as coisas. É um amor que é incondicional. É um amor que você não espera troca. O amor fraternal, ainda você espera uma troca. É o amor plíneo. Você faz algo para alguém porque aquele alguém fez algo para você. Ou você faz algo para alguém esperando algo em troca. Mas o amor divino, esse amor divino, mesmo que você não receba nada em troca, mesmo assim você se doa, mesmo assim você cede, porque o amor de Deus está manifestado em você, porque você enxerga que Cristo te amou incondicionalmente. Você não merecia, você estava num lamaçal de pecado, cheio de mentira, cheio de vaidade, apegado a essas coisas passageiras deste mundo, coisas que são vãs. Mas Deus ainda te concedeu, Ele morreu por nós, para que nós possamos herdar a vida eterna. Aleluia. Ele fez nós participantes dessas coisas.
Hoje nós somos o Cristo manifestado. Nós somos a porta para o mundo. Amém. Aleluia. Que Deus possa abençoar a cada um dos irmãos. Eu gostaria de convidar os irmãos a colocar em pé. Quem deseja uma oração, gostaria de passar até aqui à frente. Gostaria de fazer um convite. Se você tem algum pedido especial, algum familiar que você deseja colocar na presença de Deus, você não precisa ter medo, não precisa ter vergonha, né? Jesus Cristo está aqui, né? E você pode deixar aos pés de Jesus todas as suas necessidades. Amém? Porque Ele é fiel. Se você crer, né, você no banco pode receber a bênção, mas se você vier à frente e isso acrescenta a sua fé, né, você pode dar um passo de fé até aqui. Você precisa de uma libertação. Senhor, eu ainda tenho um vício, eu tenho coisas ainda que eu tenho que mudar, eu não sou perfeito, eu quero ser sincero diante de Ti. Deus, Ele está vendo o teu coração. Amém? Louvado seja Deus. Alguém que está enfermo, ou conhece alguém que está enfermo e quer interceder, né, todas as causas que alguém possa ter, Deus está aqui. Aqui é o único lugar aonde você pode entregar as suas ansiedades. Nós estamos fazendo uma virada de um ano, né, e nós queremos que essa estatura faça parte de nós. Nós queremos que cada estatura que é dada pelo Espírito Santo, isso se funda uma na outra, né, e isso forme, né, a estatura de Cristo. Porque às vezes nós temos começado e achamos que nós já temos tudo, mas às vezes nós não temos paciência, às vezes nós não temos uma ciência, nós não temos piedade, né, mas nós temos que ter todas essas coisas. Amém? O pastor Davi tem colocado aqui. A irmã Juliana pede oração para a sua irmã Janaína. Vamos colocar também esse pedido de oração. Inclinamos nossas cabeças e oramos. Senhor Deus e maravilhoso Pai, diante da Tua palavra, Senhor, que nós temos lido nesta noite, Te agradecemos, ó Deus, Senhor, porque é uma palavra que nós já conhecemos, estamos voltando a refrisar, ó Deus, mas que esta palavra possa se tornar viva nos nossos corações. Estamos passando agora, Senhor, se aproximando de uma virada de ano. Ó Deus, nós queremos, a cada dia que passa, Senhor, ser mais fiel a Ti, nos colocar mais na Tua presença, ó Deus, que o Teu Espírito Santo possa se mover no nosso coração, ó Senhor, e ela possa produzir vida. Nós temos tido esta palavra, nós temos tido a revelação dos trovões. Sabemos que o nosso nome está neste livro manifestado nesses últimos dias. Que esta noite que está o Senhor manifestada, que diz que o Espírito diz vem, e a igreja também diz vem, e quem tem sede vem e beba de graça da água da vida. O Senhor, nós somos parte dessa escritura. Ó Pai eterno, nosso nome está escrito aqui. Ó Pai eterno, mas nós queremos, ó Senhor, viver esta plenitude na nossa alma, no nosso espírito, no nosso corpo. Portanto, nessa noite eu quero entregar esse pedido de oração. E cada irmão e cada irmã que veio até o altar, Tu conheces os seus corações, Senhor, que tem se colocado em sinceridade, Senhor. O Senhor suplicando por Ti, ó Deus, pedindo que Tu dê uma vitória para eles têm lutado. O Senhor, e vão sair daqui confiantes. O Senhor, que Tu és poderoso para conceder essas bênçãos. Pai, eu quero entregar a cada um nas Tuas mãos, a cada pedido de oração nas Tuas mãos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus possa nos abençoar. Uma salva de palmas, Senhor Jesus Cristo.